Olá, senhoras e senhores! Que bom estar com vocês aqui novamente para mais um episódio inquietante do canal APT Zero Day. Eu sou Alexandre Pérez Teixeira, oficial da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, doutor em Direito Internacional do Cyberespaço, mestre em Ciências da Guerra Naval, especialista em Direito Internacional Humanitário e em Defesa contra Armas de Destruição em Massa. Com muita satisfação, os recebo aqui no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Em 2025, uma vulnerabilidade foi descoberta não em um software, não em um servidor, não em um aplicativo, mas dentro do DNA. Pela primeira vez, a Microsoft emitiu um alerta global de segurança para um Zero Day que não estava em código de computador, e sim em sequências genéticas. Um arquivo digital com a aparência de uma simples planilha de dados biológicos poderia, uma vez aberto por um sistema de sequenciamento, comprometer laboratórios inteiros. A biologia, a coisa mais fundamental sobre o que significa estar vivo, agora tem vulnerabilidades que podem ser exploradas como qualquer sistema mal configurado. Existe uma nova fronteira de guerra sendo construída neste exato momento. Ela não está em campos de batalha distantes, nem em silos de mísseis, nem em bases militares fortificadas. Ela está sendo montada em laboratórios comuns, em biofundições do tamanho de salas comerciais, em equipamentos que qualquer universidade pode comprar com um orçamento modesto. Ferramentas que antes estavam restritas a programas governamentais ultra secretos, hoje estão disponíveis comercialmente. Inteligências artificiais generativas já são capazes de planejar, executar e analisar experimentos biológicos de forma autônoma, milhares deles em dias. E o custo para sintetizar DNA caiu mais de 99% na última década. O que antes exigia orçamento bilionário, hoje cabe em um cartão de crédito. O mais alarmante é que o sistema jurídico internacional, os tratados, as convenções, os mecanismos de verificação, foi escrito em um mundo que já não existe mais. A Convenção sobre Armas Biológicas, de 1972, regula agentes biológicos e toxinas físicas, mas ela simplesmente não alcança um arquivo digital contendo o genoma completo de um patógeno letal, trocando de mãos por e-mail. Ela não alcança uma IA projetando novas doenças em um notebook. Ela não alcança um laboratório clandestino operando com equipamento comercial comprado legalmente. O vácuo jurídico é absoluto. E enquanto diplomatas discutem atualizações que levam décadas para serem aprovadas, a tecnologia avança em ritmo exponencial. Como a linha entre código digital e código biológico simplesmente desapareceu, que tipo de arsenal essa nova fronteira já tornou possível construir? Agentes quiméricos, doenças projetadas, armas binárias, genomas mínimos programáveis? E o que acontece quando a próxima arma de destruição não exigir urânio enriquecido nem ogivas nucleares, mas apenas um laptop, uma conexão com a internet e uma biofundição? Antes de responder qualquer uma dessas perguntas, precisamos entender como a biologia deixou de ser apenas lida para se tornar escrita, e como algo que pode ser escrito pode, inevitavelmente, ser hackeado. A biologia sempre foi lida. Com microscópios, sequenciadores e décadas de pesquisa, a humanidade aprendeu a ler o DNA. Mas a partir de certo ponto, algo fundamental mudou. A biologia deixou de ser apenas lida e passou a ser escrita. E se algo pode ser escrito, pode ser programado. E se pode ser programado, pode ser hackeado. Essa virada de chave não aconteceu da noite para o dia. Ela foi construída sobre 3 pilares que evoluíram em paralelo nas últimas 2 décadas. O primeiro, a síntese de DNA.
o custo para sintetizar uma sequência genética caiu mais de 99% desde o projeto Genoma Humano. O que antes custava milhões, hoje custa centavos por par de base. O segundo pilar, a inteligência artificial aplicada à biologia. Ferramentas como o AlphaFold da DeepMind resolveram um problema que a ciência perseguia há 50 anos: prever o enovelamento de proteínas com precisão atômica. Isso significa que um pesquisador pode, hoje, simular em computador como uma proteína vai se comportar antes mesmo de sintetizá-la. O terceiro pilar, as biofundições. Laboratórios automatizados, conectados à nuvem, capazes de imprimir sequências de DNA e testar milhares de organismos modificados em paralelo. Empresas como a Ginkgo Bioworks operam biofundições que funcionam como fábricas de software, só que o software é biológico. O que esses três pilares criaram foi uma ponte entre dois mundos que antes estavam separados: o digital e o biológico, dados e DNA, código e carne. Em 2023, um experimento conjunto entre a Microsoft e a Universidade de Washington demonstrou algo que parecia ficção científica. Eles armazenaram e recuperaram dados digitais em moléculas de DNA sintético. Se você pode armazenar dados em DNA e se você pode sintetizar DNA a partir de dados, a linha entre bits e bases nitrogenadas simplesmente deixou de existir. O DNA, no fundo, sempre foi um código. 4 letras, A, T, C, G, organizadas em sequências que determinam funções biológicas. É a linguagem de programação mais antiga do planeta. A diferença é que agora temos os compiladores, os sintetizadores e os ambientes de execução para reescrever esse código. Mas se a biologia virou software, ela também herdou os problemas do software. E o maior problema do software é que ele tem vulnerabilidades. Se o DNA pode ser lido e escrito como código, o que impede que alguém escreva um código malicioso? E mais, se esse código malicioso for biológico, que tipo de dano ele pode causar? Se você está gostando do conteúdo do meu canal, não se esqueça de fazer a sua inscrição, clicar no sininho, curtir e comentar os meus vídeos. Isto faz com que eu continue trazendo mais conteúdos de valor para vocês. Voltando ao tema de hoje, o que pouca gente sabe é que em outubro de 2025, a Microsoft identificou uma vulnerabilidade crítica, um Zero Day, nos protocolos de rastreamento de DNA utilizados por laboratórios ao redor do mundo. Pela primeira vez, uma empresa de cibersegurança emitia um aviso sobre uma falha em software biológico. Até então, quando falávamos em ameaças biológicas, pensávamos em patógenos naturais, vírus, bactérias, que surgem e se espalham. Mas o Zero Day biológico de 2025 mudou o paradigma. A vulnerabilidade não estava no DNA em si, mas nos sistemas que processam sequências genéticas digitalizadas. Um atacante poderia inserir uma sequência maliciosa que, ao ser analisada pelo software do laboratório, explodisse o sistema. Ou pior, que alterasse silenciosamente os resultados da análise. Isso abriu uma porta para uma nova categoria de ameaça, o DNA malware. Código malicioso, embutido em sequências genéticas que explora o elo entre o mundo biológico e o digital, o que os especialistas chamam de vetores de ataque digital para biológico e biológico para digital. O Dartmouth College define agentes quiméricos como organismos sintéticos que combinam características de múltiplos patógenos existentes, a transmissibilidade de um, a letalidade de outro, a resistência a antivirais de um terceiro. Com ferramentas de edição genética como CRISPR, essa combinação não é mais teoria, é protocolo de laboratório. Mas os agentes quiméricos são apenas uma categoria. Existem também as doenças projetadas, designer diseases, patógenos inteiramente novos, desenhados por modelos generativos de IA que simulam milhões de configurações genéticas em busca de características específicas. Onde antes um pesquisador levava anos para entender a relação entre genótipo e fenótipo, hoje uma IA pode gerar e testar virtualmente milhares de combinações
em horas. Em abril de 2026, a GPT-5, em parceria com a Ginkgo Bioworks, executou autonomamente mais de 36 mil experimentos biológicos, planejamento, execução e análise, sem intervenção humana direta. 36 mil experimentos. O que levaria uma equipe de cientistas anos para realizar foi feito em dias por uma IA conectada a uma biofundição. Há também as armas biológicas binárias, 2 componentes geneticamente modificados, cada um inofensivo isoladamente, mas que se combinam em um organismo hospedeiro para gerar um efeito letal. Isso torna a detecção praticamente impossível. Cada parte parece inócua e apenas a exposição combinada revela a ameaça. E existe ainda os agentes de genoma mínimo, organismos sintéticos com o menor genoma possível, contendo apenas as instruções essenciais para sobreviver e se replicar. Mas essencial pode ser redefinido. Um genoma mínimo pode ser programado para produzir toxinas, proteínas nocivas ou sequestrar mecanismos celulares do hospedeiro. O professor Gregory Koblenz, da Universidade George Mason, alerta para uma nova doutrina militar, a guerra biodigital. Ele argumenta que a nova doutrina militar não busca mais a destruição em massa, mas a disrupção em massa. Não matar populações, mas tornar sistemas biológicos, agrícolas ou econômicos inteiramente disfuncionais. A DARPA, Agência de Projetos Avançados do Pentágono, já investiga aplicações militares nessa linha. O programa Insect Allies, por exemplo, explora o uso de insetos como vetores para entregar modificações genéticas em plantações, tecnicamente para proteger colheitas, mas a mesma tecnologia poderia ser usada para destruí-las. E existe um precedente assustador para o que pode acontecer quando ferramentas digitais são usadas para atacar infraestrutura física. O NotPetya, de 2017, foi um ataque cibernético que começou na Ucrânia e se espalhou pelo mundo, paralisando portos, hospitais e empresas multinacionais. Estima-se um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares. Agora imagine esse mesmo tipo de ataque, mas contra infraestrutura biológica. Biofundições hackeadas, bioreatores desativados, patógenos liberados remotamente. Em 2025, o FBI invadiu um laboratório clandestino nos arredores de Washington, D.C., onde foram encontradas mais de 1.000 amostras biológicas não regulamentadas. O laboratório operava com equipamento comercial de síntese genética, adquirido legalmente. As autoridades não revelaram detalhes sobre as sequências encontradas, mas o caso acendeu um alerta global sobre a descentralização da capacidade de criar organismos sintéticos. O Stuxnet biológico não é mais uma hipótese futurista. Ele está sendo construído em laboratórios, com IA generativa, em biofundições conectadas à internet, usando equipamentos que qualquer universidade pode comprar. Enquanto a tecnologia avança em ritmo exponencial, o direito e os tratados internacionais ainda operam em velocidade analógica. O que acontece quando o arcabouço jurídico simplesmente não reconhece o crime que está sendo cometido? A Convenção sobre Armas Biológicas, CPAB, de 1972, é o principal tratado internacional que proíbe o desenvolvimento e o armazenamento de armas biológicas. Mas a CPAB foi escrita em um mundo onde não existia DNA sintético, nem biofundições, nem inteligência artificial projetando patógenos em computadores. O problema fundamental é que a CPAB regula agentes biológicos e toxinas, mas não regula sequências digitais de DNA. Um arquivo de computador contendo o genoma completo de um patógeno letal não é, juridicamente, uma arma biológica. É um arquivo. Pode ser copiado, enviado por e-mail, armazenado em um pendrive. O tratado simplesmente não alcança essa realidade. Em 2025, a Nuclear Threat Initiative publicou um relatório pedindo explicitamente a atualização da CPAB para incluir sistemas digitais projetados para produzir ou ativar agentes biológicos. Mas a política internacional anda devagar. Enquanto isso, a tecnologia continua avançando. O cenário geopolítico agrava ainda mais o problema. A China investiu pesadamente em biotecnologia militar, integrando capacidades
habilidades de síntese genética, sequenciamento em larga escala e inteligência artificial em seus programas de defesa. O orçamento chinês para a pesquisa biomilitar cresceu exponencialmente nos últimos anos, e o Sul global, incluindo o Brasil, ainda não tem sequer uma estratégia clara de biossegurança digital. O Manual de Tallinn 2.0, que trata da aplicação do direito internacional a operações cibernéticas, oferece alguns princípios que podem ser adaptados, como os princípios da distinção e da proporcionalidade do direito internacional humanitário. Ou seja, atacar um hospital não é permitido na guerra tradicional, e também não deveria ser permitido na guerra biodigital. Mas a adaptação desses princípios para o ambiente biotecnológico ainda é uma lacuna aberta. O professor Jens David Olin, especialista em direito internacional, define a soberania genética como o direito de uma nação de controlar e proteger o patrimônio genético de seus cidadãos e seu território contra manipulação ou exploração externa por meios biotecnológicos. Mas esse conceito não tem respaldo em nenhum tratado vigente. Um dos cenários mais preocupantes é o dos biohavens, paraísos biológicos inspirados nos paraísos fiscais do sistema financeiro. Países com regulação frouxa ou inexistente para a síntese genética, onde laboratórios poderiam operar sem fiscalização, exportando organismos sintéticos ou sequências maliciosas para o resto do mundo. Qual a solução? Uma das propostas mais concretas é o protocolo Sentinela, uma rede global de sensores de sequenciamento de DNA em tempo real, capaz de detectar patógenos emergentes antes que se espalhem. Combinado com inteligência artificial para análise de padrões, o protocolo funcionaria como um sistema de alerta precoce para ameaças biodigitais. Também existe o conceito de Biosecurity by Design. Assim como a segurança cibernética passou a ser incorporada no desenvolvimento de software desde o início, a segurança biológica precisaria ser incorporada no design de sequências genéticas, biofundições e protocolos de síntese. Segurança não pode ser uma camada adicional, precisa ser parte da arquitetura. Em 2018, o Centro de Estudos sobre Segurança Global, CLADE-X, conduziu uma simulação de um cenário de pandemia causada por um patógeno geneticamente modificado. O resultado projetava mais de 900 milhões de mortes em cenário de baixa contenção. A simulação terminava com o colapso de sistemas de saúde, quebra de cadeias de suprimentos e imposição de quarentenas globais por mais de 18 meses. A diferença entre 2018 e hoje é que em 2018 a tecnologia para construir esse patógeno ainda era restrita a poucos laboratórios de ponta. Hoje, um estudante de biologia molecular com acesso a ferramentas de IA e um serviço de síntese genética comercial pode realizar experimentos que, há uma década, exigiriam uma equipe de doutores e milhões em financiamento. O secretário-geral da Interpol já declarou que a convergência entre IA e biologia sintética representa a maior ameaça à segurança global desde o desenvolvimento da bomba atômica. A diferença é que a bomba atômica exigia urânio enriquecido, reatores nucleares, instalações do tamanho de cidades. Uma arma biodigital exige apenas um laptop, uma conexão com a internet e uma biofundição. A CPAB precisa ser atualizada. O protocolo Sentinela precisa ser implementado. O Biosecurity by Design precisa se tornar padrão industrial, e o Sul Global precisa entrar nessa conversa, porque o próximo Zero Day biológico pode não atingir primeiro um laboratório em Washington ou Pequim. Ele pode atingir um hospital em São Paulo, uma plantação no Centro-Oeste, um porto em Santos. E você, acha que as instituições estão preparadas para regular um código que pode ser escrito em Python e executado em uma célula viva? Estamos chegando ao final de mais um episódio do canal APT Zero Day. E no episódio de hoje ficou claro que uma revolução científica de tirar o fôlego está acontecendo. A biotecnologia avança em uma velocidade que nos permite, pela primeira vez, ganhar controle total sobre a biologia. De um lado, a cura para as doenças mais mortais. Do outro, a criação de vírus mais perigosos que bombas nucleares.
Hoje, a biologia é tratada como um sistema de informação codificado em DNA e RNA. O que antes levava 13 anos e 3 bilhões de dólares para ser decodificado, como o projeto Genoma Humano, hoje custa $1.000 e leva 2 semanas em um processo quase totalmente automatizado. Desta forma, o que está sendo chamado de designer diseases, doenças projetadas, na verdade redefine o terrorismo biotecnológico do século XXI. Imagine você, o terrível cenário hipotético no qual vírus híbridos, conhecidos como agentes quimera, que misturam o letal ebola com o altamente contagioso vetor da varíola, são espalhados deliberadamente por grupos terroristas. No atual contexto de insegurança planetária, no qual a ONU não consegue mais realizar sua missão, a inteligência artificial permite o uso de modelos de linguagem para fornecer protocolos laboratoriais complexos até para não especialistas, reduzindo drasticamente a barreira de entrada para atores mal intencionados. Então, como conseguimos responder a algo tão poderoso? O exemplo vem da tecnologia nuclear. Embora não seja perfeito, o controle rigoroso sobre materiais e conhecimentos evitou catástrofes em massa. No direito internacional, como já citado, a Convenção sobre Armas Biológicas, BWC, de 1972, é hoje insuficiente. Ela carece de mecanismos de verificação para o mundo digital. Desta forma, é urgente redefinir o conceito de arma biológica, para incluir códigos de computador projetados para ativar agentes biológicos e ataques contra a infraestrutura inanimada da sociedade. O risco é real e existencial. Uma pandemia projetada pode causar o colapso da ordem econômica e a morte de centenas de milhões de pessoas. Uma solução de 3 passos poderia ser: primeiro, atrasar tais ações por meio do controle de quem possa encomendar DNA perigoso online. Depois, desenvolver iniciativas para detectar preventivamente tais ações com a instalação de sensores de sequenciamento de DNA no ar e na água de centros urbanos. E, finalmente, destruir tais iniciativas com a criação de nanofiltros e lâmpadas UV especializadas capazes de matar os vírus antes que eles saltem de pessoa para pessoa. Resumindo, a biotecnologia não é inerentemente boa ou má. Ela é uma ferramenta de poder absoluto. O futuro não será escrito, ele será programado. Cabe a nós decidir qual código será executado. Será que o próximo atentado terrorista catastrófico será perpetrado com aviões sendo jogados em arranha-céus? Ou virá de um simples código genético digital? Escreva aí nos comentários qual é a sua opinião. Será que ainda dá tempo de evitar ou já estamos bem próximos a esta realidade? Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, curta e comente. Contribua para que o canal cresça e que eu possa estar postando mais vídeos como este, onde a clareza se faz presente. Eu sou Alexandre Pérez Teixeira e este é o canal APT Zero Day. Espero lhe encontrar novamente aqui, no próximo vídeo, porque em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Canal APT Zero Day. Até a próxima semana.